Vamos abrir então nossas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo 3, esse é o primeiro texto, nossa leitura. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, da província de Traconites e de Lisânias, tetrarca de Abilene, e Lisânias, o tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Percorreu por toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhe: quem tiver 2 túnicas, que reparta com quem não tem. Quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Versículo 14. E uns soldados o interrogavam também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, contentai-vos com o vosso salário. Agora nós vamos ler Evangelho de Mateus, capítulo 4. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia das nações ou dos gentios. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra e da morte, a luz raiou. Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Muito bem. Quando nós lemos os 2 textos, tanto o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, como o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 3, nós temos aqui o princípio do Novo Testamento em falar sobre a mensagem a qual Jesus começou a pregar. A mensagem que foi começada ali, teve o princípio com João o Batista. E aí quando você lê lá no capítulo 3, Lucas relatando, ele falando lá, sobre que naquele tempo, Tibério César, né, ele é que dominava. E aí tinha o Herodes, o Pôncio Pilatos, o Lisânias, e aí você tem lá os 2 sacerdotes, Anás e Caifás. Então, estes homens, eles estão na folha de pagamento de Roma. Tibério César tem uma folha de pagamento. E a folha de pagamento tem o Herodes, tem o Pôncio Pilatos, tem o Lisânia, tem o Anás, tem o Caifás. Roma, quando percebeu que os judeus tinham grande estima pelo sacerdote,
eles logo deram um jeito de comprar o sacerdócio. Na verdade, para ser sacerdote, precisa ser da tribo de Levi e descendente genuíno de Arão. Anás e Caifás, eles não deveriam estar ali. Mas quando você vê essa primeira pregação do reino de Deus, desse evangelho do reino, que não veio transformar o mundo, mas veio transtornar o mundo ao qual nós vivemos. O João, quando ele pregava o arrependimento e a fé, as pessoas começaram a chegar no João. E aí, João, o que a gente tem que fazer? Se você tem 2 túnicas, dá uma para quem não tem. Se você tem alimento na sua casa e você sabe que tem alguém passando necessidade, então o que você tem que fazer? Repartir com aquele que não tem. E aí chegou então os publicanos, os cobradores de impostos, aqueles que trabalhavam para o Império Romano cobrando imposto. E nós, João, o que nós temos que fazer? Vocês só cobram aquilo que é de fato ordenado. Porque o que acontecia com os publicanos é que eles pegaram, por exemplo, a região da Judéia para cobrar imposto. Roma estipulava um preço, 10 mil dinheiro. Eles pagavam a Roma, e aí dava o direito a eles de cobrar imposto judeu, mas eles cobravam 20. Por isso que os judeus aborreciam os cobradores de impostos. E aí então João diz assim, se você agora faz parte desse reino dos céus, porque o princípio da mensagem da igreja é o reino de Deus, o evangelho do reino. E o que o evangelho do reino veio fazer? O evangelho do reino veio desconstruir tudo que estava estabelecido. O evangelho do reino veio colocar no coração das almas o seguinte: seu guarda-roupa já não tem mais aonde guardar roupa? Ó, então você pode ter certeza de uma coisa, que tem muita gente aí passando frio sem roupa para vestir, porque você tem muita. Você tem muita comida estocada lá na sua casa, tem 10 pacotes de arroz, tem 25 quilos de feijão, você nem come isso. Então pode ter certeza que tem alguém aí passando necessidade. Se você vai cobrar alguma coisa, cobra o justo. E aí chegaram os soldados romanos. E aí, João, o que a gente tem que fazer? Olha, vocês não tratem ninguém mal, se contentem com o que vocês ganham, para vocês não se tornarem corruptos. Essa é a pregação do reino. É a pregação que João começou a pregar. É por isso que ele fala. Aí quando Jesus está lá, e aí Jesus ouve que João foi preso. João foi preso, e aí Jesus então começa a pregar a mesma mensagem. Arrependei-vos. Arrependimento não é sentimento de culpa. Tem muitas almas achando que arrependimento é um mero sentimento de culpa. Arrependimento não é isso. Por que Jesus está tratando de arrependimento com as almas, com a mensagem do reino? A mensagem do reino de Deus, que é para você então aplanar, abrir o seu entendimento, porque agora você faz parte do reino de Deus, porque agora você, neste mundo ainda, que nós habitamos aqui, o reino de Deus já está aqui, mas ainda não. Como assim? Ele já está, porque ele já foi estabelecido dentro de nós. Ele ainda não, porque ele ainda não foi estabelecido na sua plenitude. Mas esse reino que Jesus está dizendo, ele já está aqui. E aí você, que é um filho do reino, é para você se arrepender, no sentido de você abrir o seu entendimento e começar a ver como um filho do reino vê, a agir como um filho do reino age, a viver como um filho desse reino estabelecido vive. Por isso que Jesus está falando de arrependimento. Mas ele não está falando de arrependimento porque você ficar com aquele sentimento de culpa. Ai, Senhor. Não. Deus está querendo que você realmente seja tratado por Ele, pela sua palavra. Porque essa é a pregação do reino. E aí quando você traz lá, que apareceu uma voz que clamava no deserto, você sabe que Zacarias e Isabel eram o pai e a mãe de
João, você sabia que eles eram descendentes de Arão? Você sabia que então, se fosse ver pelo certo, quem que deveria ser o sumo sacerdote no tempo que Jesus começou o ministério? O João. Mas como João foi impedido pelo governo romano e o controle do dinheiro sobre o sacerdote para manter um domínio sobre os judeus, o João então não podia vestir as roupas sacerdotais. Quais roupas que ele vestia? Pele de camelo. O João já não podia mais, como um descendente de Arão, ir no templo. Porque lá no templo, o templo estava contaminado. Contaminado pelo Império Romano, contaminado pelas contradições dos judeus. E é por isso que a voz deixou de clamar lá dentro do templo e foi clamar onde? No deserto. Então o João não podia mais comer como o sumo sacerdote que ele deveria ser, das coisas que eram sacrificadas. Ele passou a comer o quê? Mel silvestre e gafanhotos. E aí então você nota que essa pregação do reino, desse reino de Deus, que está estabelecido no meio de nós, não é uma pregação somente do Novo Testamento. Quando você olha, por exemplo, o tempo de José no Egito, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 41. Aí você fala assim, não pastor, mas essa pregação do reino aí, do reino de Deus, isso aí é agora do Novo Testamento, pastor. Ah, é? Gênesis, capítulo 41, versículo 53. O José, ele não era do Egito, ele só estava no Egito. Ele não pertencia àquele lugar, porque como um filho do reino, ele já tem um reino de Deus estabelecido. E aí no versículo 53, que é aquela famosa passagem da fome que se estabeleceu no mundo inteiro, então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. E havendo, pois, a fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia de mantimento, vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vizinhas ao Egito, para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as... Então, no tempo de José, que José estava no Egito, e aquilo que ele fez lá no Egito, é aquilo que vai acontecer quando Jesus estabelecer na plenitude o seu reino nesse mundo. Todas as nações terão que vir até ele. E uma coisa que eu ouvi, meus irmãos, esses dias agora, José, ele tratou as pessoas como pessoas. Você sabe qual que é a pregação do Evangelho do Reino? O que Deus quer nos ensinar? É tratar pessoa como pessoa. José, quando as demais nações vieram lá no Egito para comprar comida, ele podia falar assim, não, vocês não estocaram comida, problema de vocês, morram de fome. Com sabedoria, ele distribuiu o alimento e o mundo inteiro foi saciado por causa de José. Porque ele tratou as pessoas como, meus irmãos? Como é que você trata as pessoas? A coisa mais triste que tem de uma pessoa é um dia ele dar uma declaração assim, olha, a gente precisa ser tratado como pessoa. Esse é o evangelho do reino de Deus, que veio não transformar o mundo, mas transtornar o mundo. Porque no tempo que Jesus nasceu, o Império Romano vivia de escravidão. E Jesus começou a pregar o quê? A liberdade. A igreja começa a perder o sentido do evangelho do reino, quando eles começam a achar que a única coisa para eles é esse mundo. Você já parou para pensar que as pessoas não querem deixar de ser escravo? Vocês estão lembrados do povo de Deus? 430 anos de escravidão no Egito, quando Deus tirou eles de lá, colocou eles no deserto, estava levando eles para a terra de Canaã. O que eles disseram, meus irmãos? Eles querem voltar para o Egito. Olha só, Deus está libertando eles querem voltar para o Egito. O evangelho do reino veio fazer com que uma alma olhasse para outra e diz assim, olha, eu tenho 2 túnicas, você não tem nenhuma? Não, então eu vou dar, eu tenho uma aqui, eu tenho 2, uma para mim, então uma é para você.
O evangelho do reino veio fazer, meus irmãos, aquilo que o mundo não faz. É por isso que ele veio transtornar os governos, ele veio transtornar o mundo. Ele veio mudar as pessoas, para trazer elas ao entendimento, o arrependimento de abrir a sua mente, que agora você é um filho desse reino, e como tal você precisa viver ele. E no tempo de José, o mundo foi saciado a sua fome, porque teve um homem que tratou as outras nações, pessoas como pessoas. Que triste é quando você não é tratado como uma pessoa, ou somente como um número, né? Você é um número aí dentro da igreja, né? Põe uma pessoa para contar você todo dia aqui, quando tem culto. Tinha tantas pessoas no culto. Meus irmãos, eu não fico preocupado com isso. Minha única preocupação é que quando você sair porta fora aqui, você aprendeu alguma coisa de Deus. E esse evangelho desse reino, que vem tratar o nosso coração, quando você lê o livro de Salmo, no Salmo 18, ele diz assim: o céu se abaixou e as trevas estavam debaixo dos seus pés. Quando você lê o profeta Daniel, ele está falando sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Então, quando você lê toda a Bíblia tem uma mensagem sobre um reino de Deus que vai ser estabelecido. O grande problema nosso é que quando a gente pensa no reino de Deus, nós pensamos em algo escatológico, algo que ainda não aconteceu, algo que vai acontecer no futuro e que talvez, pastor, eu não penso muito nisso, porque talvez eu já morri mesmo, não vou estar nem aqui, então, né? Mas não é assim não. Porque Jesus diz no Evangelho de Lucas, a partir do versículo 20, do capítulo 17, que o reino de Deus, ele já está dentro de você. O reino de Deus já está estabelecido. Ele já está neste mundo. E nós somos os cidadãos desse reino. Agora, como é que vai ser a nossa vida? Nós vamos regrar, então, a nossa vida pelas coisas desse mundo ou pelas coisas do mundo e do reino a qual nós fazemos parte? Como é que é a minha balança? Como é que são os meus pesos? Como é que eu trato as coisas de Deus? Como é que eu trato as coisas do reino dos céus? Como que isso vai ser tratado na minha vida? E a primeira pergunta que nós temos que fazer para as almas é o seguinte: você sabe de quem é e a quem pertence esse reino? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. E quando você pensa em João Batista, que o lugar dele era como sumo sacerdote, porque somente o sumo sacerdote podia olhar para a ovelha e falar o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1. Então, a quem vai pertencer esse reino? E quem já faz parte desse reino? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu. Então, se você foi feito, é porque você não era. Então, quem faz parte desse reino de Deus? Esse reino dos céus que está estabelecido já nesse mundo. E que plenamente será estabelecido quando Jesus voltar no seu plano eterno. Somente aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então quer dizer que você não era. Esse ditado popular que todo mundo é filho de Deus, isso aí é coisa, irmãos, das pessoas e não da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, aí a Bíblia diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então esse é o que vai fazer parte desse reino de Deus. E como que ele entrou no reino de Deus então, se ele estava fora? Vocês estão lembrados do religioso chamado Nicodemos? Que quando ele chegou diante de Jesus, Jesus disse assim: se você não nascer de novo, você não pode ver. Olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E aí lá no próximo versículo, na continuação da conversa com Nicodemos, do capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus diz assim: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então essa coisa de filho do reino de Deus, isso aí é coisa séria. Eu não brinco de filho de Deus. Ou eu sou, ou eu ainda não sou. E aí então, para fazer parte desse reino, é somente aquele que entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida. Quando a Bíblia diz que o salmista fala assim: Senhor,
eu não tenho ninguém além de ti no céu. E não tem nada mais nesse mundo que eu ame do que o Senhor. Por que será que ele fez isso? Porque o reino de Deus está dentro dele. E a única coisa que ele tem no céu é Deus. E a única coisa que ele tem nesse mundo aqui é também Deus. Porque é o que ele precisa. É o que é necessário para uma vida. E aí você descobre no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33, naquela conversinha de Jesus com Pilatos. Tornou, pois, entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo ou disseram outro de mim? Pilatos respondeu: Porventura eu sou judeu? A tua nação, os principais dos sacerdotes te entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste. Pastor, mas não estou entendendo. O reino de Deus já está estabelecido aqui. Ele já é, mas ainda não. Mas Jesus está falando que o meu reino não é nesse mundo. E quando você pensa no reino de Deus, na plenitude nesse mundo, você entende aquilo que Jesus ensinou na oração: o teu reino venha a nós. Enquanto tem pessoa que está achando que ele tem que ir para o céu para ir para o reino de Deus, Jesus está dizendo assim: olha, venha a nós o teu reino. É porque na sua plenitude ele vai ter que se estabelecer nesse mundo para cumprir toda a palavra de Deus, até chegar aquele dia da grande batalha do Armagedon, e esse mundo ser destruído, então novos céus e nova terra. E aí, meus irmãos, Jesus ele está dizendo, versículo 36, o meu reino não é deste mundo, porque se fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Mas ainda nós estamos aqui, pastor. E como é que a gente vai viver? Nós vamos viver como filhos do reino de Deus, como a pregação do João Batista, como a pregação de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado esse reino. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Por isso que Jesus então chamou ao arrependimento. Vocês têm que se arrepender mesmo, porque vocês ainda não entenderam plenamente o que é o reino de Deus. Vocês estão achando que o reino de Deus é isso que vocês estão vivendo, cada um buscando aquilo que lhe é próprio, cada um buscando o seu interesse. Meus amados irmãos, hoje nós damos valor mais em coisas do que em pessoas. Jesus ele chegava perto das pessoas. Jesus ele valorizava a alma. Jesus ele chegava perto daquele que ninguém queria chegar perto. Mas com esse negócio de igreja e denominação, pregar, que você tem que ser grande. E um dia uma senhora saiu para fazer evangelismo. E aí o pessoal que estava com ela parou o pessoal e falou assim: ei, a gente pode falar com você? Pode. Você quer um apartamento, um carro novo e muito dinheiro? Ah, eu quero. Então pega esse panfletinho aqui. Aí a mulher olhou e falou assim: ô, pessoal, peraí, o que vocês estão fazendo? Não, eu estou falando do reino de Deus. Não, você não está falando do reino de Deus. Porque o reino de Deus não é isso daí. Em 1974, pelo instituto chamado de Billy Graham, na Suíça, reuniu-se muitos missionários espalhados do mundo todo. E aí os nossos irmãos lá do norte, os americanos, eles enviavam os missionários. E aí então eles enviavam os missionários foram para o campo, foram trabalhar, vieram aqui na América do Sul, foram lá no continente africano, foram lá na Ásia, trabalharam muito. E em 1974 se reuniram lá na Suíça. E aí esses missionários chegaram diante dos nossos irmãos lá do norte e falaram assim: o negócio é o seguinte, nós somos crentes, nós somos filhos de Deus, só que a nossa abordagem agora com as pessoas vai ser diferente. Porque nós temos que falar para elas e tratar elas como pessoas. Porque quando você entrar naqueles lugares aonde o córrego passa na frente, aonde uma casa tem a porta na frente da outra, aonde só tem um corredorzinho que passa a malemar você e você tem que esperar o outro para passar.
Porque aonde você for, que as crianças estão jogadas para todo lado, então você tem que entender que nós temos que tratar eles como pessoas e não falar só para eles que Jesus salva e ir embora. Que nós temos que olhar para eles em todas as suas necessidades. Que você precisa olhar e ver que uma criança precisa de alguém para buscar ela, para ela vir domingo de manhã para aprender sobre a palavra de Deus. E que se não tiver quem vai, Deus vai mandar um que vai. E eles chegaram no pessoal lá e falaram assim, agora nós vamos mudar a coisa. Porque nós não somente vamos falar de Jesus, da salvação, mas vamos falar desse reino que veio transformar as pessoas e transtornar o mundo. Porque eu vou olhar para ele como meu irmão e vou olhar para ele para as necessidades que ele tem, todas elas. E aí foi que quando a igreja começou a voltar os seus olhos para a pregação do reino de Deus. Para todos. É para todo mundo. Jesus, quando foi ensinar a sua igreja, ele catou uma criança e colocou no meio dela. Olha aqui, ó. Vocês têm que ser que nem uma criança. O grande problema nosso é que ainda nós estamos vivendo ainda para nós. Nós estamos buscando aquilo que é próprio, as nossas necessidades. Mas Jesus diz o quê? Em Mateus 6,33, versículo decoradinho de escola bíblica. Buscai em primeiro lugar o quê? E a sua? E as demais coisas serão? Muito bem. Então qual que deveria ser a nossa prioridade? Fazer parte desse reino. Buscar o reino de Deus e a sua? Porque aí a justiça é que vai nos fazer olhar para o nosso irmão como uma pessoa. Jesus nunca pediu nada para a gente fazer sem que ele tenha feito antes. Abra a sua Bíblia aí, continua em Filipenses. Só que agora capítulo 2 aí, em vez de ser verso 21, é verso 4. Não atente cada um para o que lhe é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos... Isso aí é evangelho do reino, meus irmãos. O problema nosso é que a gente está vivendo para a gente ainda. A gente não entendeu que nós somos filhos do reino. E aí então Paulo continua falando disso que Jesus já fez antes de nós. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então Deus não pediu nada para ninguém que Ele mesmo já não tenha feito. Porque Ele é a própria pregação do reino de Deus. E por que que o reino de Deus é justiça? Abra a sua Bíblia em Mateus 12, versículo 30. Mas nas conversas que há muito tempo a gente vem tendo com os amados irmãos, uma coisa tem me chamado a atenção, e eu já sou convertido há quase 20 anos, é que muitas vezes você não sabe se ele é a favor ou se ele é contra. Se ele está do lado do reino, ou se ele está tomando uma bandeira militante. E aí Jesus diz assim no versículo 30, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não se ajunta, acaba se espalhando. A gente vê muitos irmãozinhos por aí, pelo mundo afora, pelo Brasil afora, que você não sabe exatamente qual é o ideal que ele tem, se é o reino de Deus ou se ele tem um ideal próprio. Se ele está preocupado em que as almas cheguem até Jesus, ou sei lá o quê. Se qual que é a prioridade da vida dele. Porque quando Jesus conversou com o mancebo de qualidade, ele foi embora, Pedro olhou e disse assim, Senhor, se esse aí não vai para o céu, então quem é que vai? Mas nós deixamos tudo. Deixamos o quê? Nós deixamos nossas casas, pai, mãe, mulher, filhos. E aí Jesus diz, mas não haja quem tenha deixado isso por amor do reino, que não vai receber muito mais. O grande problema nosso é que quando a gente pensa em deixar alguma coisa, nós já temos um sentimento de perder e não de ganhar. Porque nós estamos deixando algo para viver o reino de Deus, então nós temos aquele sentimento de perca. Ao ponto que nós deveríamos entender como filhos do reino, que tudo é nosso. E que Jesus diz assim, não vai receber não somente nessa vida, mas na vida por vir. É o evangelho aonde você vai mudar a comunidade aonde você está. É onde você vai transformar a mente das pessoas aonde você vive. A pessoa vai conversar com você, ele vai respirar o reino de Deus. A pessoa vai tratar com a sua vida, ele vai olhar que a sua preocupação é com o reino. E o reino é quem? Pessoas.
O reino são pessoas, são almas necessitadas, são vidas clamando por misericórdia. Vamos ler Daniel capítulo 2. Quando o Nabucodonosor teve o sonho com a estátua, cabeça de ouro, braço e peito de bronze, depois as pernas são de ferro, os pés são misturados com ferro e barro. Versículo 44. Ele chamou os magos lá, chamou os sábios da Babilônia. Ei, vem interpretar o meu sonho aqui. Chegou os sábios lá e não conseguiram fazer nada. Então, como o Nabucodonosor ele era bem extremo, ele já mandou matar tudo sábio da Babilônia e acabar com aquele ministério de sábios lá na Babilônia. Mas no meio dos sábios tinha um homem chamado Daniel. Aí o Daniel entrou no meio e falou assim, me dá um dia para mim aí, que eu não tenho a interpretação do sonho, mas eu sei quem pode fazer isso. E aí Daniel chamou Sadraque, Mesaque e Abdênego e falou assim, olha, vamos orar para que Deus então nos dê a interpretação do sonho. Porque se Deus não responder, a próxima conversa que nós vamos ter com ele vai ser ao vivo e a cores. Que o Nabucodonosor vai acabar com a nossa vida. E aí Deus então deu a interpretação do sonho a Daniel, e ele salvou todos os magos da Babilônia, todos os sábios da Babilônia, salvou o Sadraque, o Mesaque e o Abdenego, e a grande estátua era os reinos deste mundo. Versículo 44, só que aí apareceu o reino de Deus. Mas nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos e será estabelecido para sempre. De maneira como viste que foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e é certo o sonho e fiel a sua interpretação. Então o que Daniel está dizendo? Está dizendo que essa grande pedra que foi cortada sem mãos, ela é o quê? O reino dos céus. E ela vai cair sobre essa estátua, ela vai esmiuçar tudo, e ela vai se espalhar pelo mundo, e vai tomar conta de tudo. Esse é o reino dos céus, que vai se estabelecer na sua plenitude ainda nesse mundo. Uma coisa que você precisa entender, isso vai ser a realidade da história humana. O que Daniel está escrevendo aqui nesses 2 versículos, isso aqui é todo o desenrolar da história humana. O reino dos céus, o reino de Deus, aonde as almas são tratadas como pessoas, como almas. Eu não tenho nada além do céu, senão a ti. Eu não tenho nada além na terra, senão o Senhor também. Vamos terminar lendo Romanos capítulo 14. Vamos encerrar lendo Romanos 14. O que uma alma precisa? Ela precisa só que o pastor vai lá na casa dela e fala assim, olha, tem 2 maneiras de você abordar uma pessoa. É você olhar para ela e começar a falar sobre o homem caído, o pecado. A outra maneira é você falar de Jesus e da salvação. Você entendeu sobre Jesus e salvação? Ah, entendi, pastor. Então, vai com Deus. A outra maneira é você trazer ela mesmo a esse arrependimento pleno do que é e fazer parte do reino de Deus. Que vocês tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que vocês atentem mesmo para aquilo que são das outras pessoas. Qual foi o recado de João para os homens? Você tem 2 túnicas? Então reparte. Tem muita comida lá na sua casa? Reparte com o que não tem. Você está cobrando indevido? Cobra só o que é certo. Você está usando a sua patente para ser corrupto e explorar as pessoas? Não faça isso. Romanos capítulo 14, versículo 17 e 18. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é o quê? Justiça. Você sabe por que tem muita gente que não tem uma habitação? Você sabe por que tem muita gente que não tem como chegar no médico? Você sabe por que tem muita gente passando necessidade? É porque falta os filhos do reino de Deus se manifestar com justiça. O que mais? Paz. Mais aí, alegria no Espírito Santo. Versículo 18. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus
e é aceito aos homens. João Batista, como um filho do reino de Deus e pregando o evangelho desse reino de Deus, ele tanto se fazia agradável a Deus como aos homens. Então esse é a introdução aí esse evangelho do reino de Deus que começou Jesus a pregar. Arrependei-vos porque é chegado o reino. Há quantas pessoas sem paz, há quantas pessoas sem alegria, há quantas pessoas sem esperança, porque os filhos do reino estão vivendo para si e não para os outros. O que é o reino de Deus, meus irmãos? Justiça. E se essa igreja, que se denomina uma igreja de Deus, ela não conseguir viver em tratar a pessoa como pessoa, em tratar uma alma como é necessário tratar. Esse é só o princípio do evangelho do reino. Se Deus quiser, vai ter muito mais. E que Deus nos ajude a sermos como a sua palavra nos ensina. Que Deus nos ajude.